Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula de suma importância para quem quer aprender contabilidade de custo. Videoaula da série Resolução de Questões, abrangendo custo total, pontos de equilíbrio, custeio ABC. Videoaula 11. Aula extra dedicada a você, que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um prazer imenso ter você mais uma vez aqui comigo. Já organizou o seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nenhum obstáculo distraia a sua concentração. Pense sempre que estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis, ok? Vamos lá, a nossa agenda de hoje. Vai ser 5 questões de custo total, pontos de equilíbrio, custeio ABC. Né? É mais exercícios para vocês. Importância vital isso. Vamos lá. Se você está interessado nessa aula, gostou das aulas anteriores, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber todas as alterações e atualizações. Compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço desde já a sua colaboração. Qualquer dúvida, mande para mam6@gmail.com ou comente lá no própria área específica do YouTube. Vamos à nossa primeira questão. A indústria Luca Limitada apurou no mês de junho os seguintes valores de seus dois produtos, Lotus e Laila. Aí ele informou unidades produzidas de cada um, unidades vendidas, observe logo que vendeu menos do que produziu, todos os dois, custo unitário 24, direto no caso, né, custo direto unitário 24,40, 47,25, informou também um custo indireto total da ordem de 400 mil, né, de importância vital a gente grifar alguns itens aqui, ó, custo indireto total de 400 mil, e diz que ele é apropriado em função de acordo com o percentual de distribuição do custo direto total de produção. Ok? Ele já diz exatamente como é o critério de rateio, né? E aqui ele está pedindo os custos totais de cada produto vendido, quer dizer, o CPV, né, aquilo que foi lá para a DR, e o que ficou em estoque, né? Qual é o custo que está em estoque, né? É isso que ele está pedindo. E aí ele fala do Lotus e do Laila, Lotus mostrando cada valor de um item que seria CPV e o que ficou em estoque, e do Laila também, CPV e o que ficou em estoque, A, B, C, D, E e assim por diante. Né? É interessante essa questão porque ela aborda algumas coisas importantes, como rateio, né? Custo indireto, custo direto unitário, CPV e o que ficou em estoque. Né? Vamos lá, a solução para essa questão importante. Como sempre, nós lançamos mão de uma planilhazinha mostrando aqui, ó, o custo direto total seria os 10 mil, né, que foram fabricados. Né? Deixa eu lançar mão aqui de uma figurinha dessa aqui, fica mais fácil de explicar. Ó. 10 mil que foram fabricados, né, vezes os 24,40, né, que é o valor do custo direto unitário. Então, dá, evidentemente, você vai ter aqui o valor correspondente a 244 mil, né? Multiplicando isso aqui por isso. Né? Aqui no caso do Laila, ele tem 16 mil vezes 47,25, que é o custo direto unitário, 16 mil foi a quantidade produzida, então você tem lá o valor de 756 mil, né? Aí você já tem esses dois valores. Então, aqui, se eu somar esse com esse, eu tenho 1 milhão de custo direto total. Né? Qual é o percentual? Como é que eu sei o percentual de rateio? Já que o custo indireto é rateado em função do custo direto, que é esse que nós calculamos aqui para um produto e para outro produto, o Lotus e o Laila. Se eu dividir 244 mil por 1 milhão, dá 24,40, ou seja, 24,4%. Se eu dividir 756 mil por 1 milhão, dá 76,6%. Então, já tenho o percentual para o qual eu vou efetuar o rateio dos custos indiretos.
Então, meus custos diretos, nós temos 400 mil, né? 400 mil é exatamente o valor dos custos indiretos, e aí 24,4% de 400 mil, a gente achou aqui 97.600, que é o custo total indireto rateado, né? E aqui 76,60% dos 400 mil dá exatamente 302.400, que é o custo indireto total rateado para o produto Laila, né? Bem simples. Olha, né, temos aulas teóricas mas existe assimilação e de fixação lá no canal também, certo? É rateio de custos indiretos. E aí a gente começa a perceber agora que o que é que a questão pede, né? O custo indireto unitário, só eu dividi os 97 mil pelos 10 mil que foram produzidos, dá 9,76. E para o LAIR, eu vou dividir 302.400 por 16 mil, dá 18,90, né? Como o custo direto a gente já tem, né? 24,40 é para o LAIR, é para o LOTS, e 47,25, como está aqui, ó, é para o LAILA. Então, agora eu basta somar o custo indireto com o custo direto, quer dizer, o custo indireto unitário e o custo direto unitário. Então, nós temos dois valores agora de importância vital para a solução do problema, que é, nós encontramos aqui o custo total unitário do produto LOS, quanto é, e o custo total unitário do produto Laila. No primeiro, 34,16 e o outro, 66,15, né? E aí nós vamos seguindo o CPV. O CPV fica mais fácil agora, né? O CPV em relação ao que eu produzi, né? É em relação ao que eu vendi, custo de produtos vendidos. Então, você vem aqui, ó, 34,16, que é o custo total unitário dos produtos, vezes 9.400. Observe, eu vendi 9.400. Eu produzi 10 mil, mas eu vendi 9.400. Então, aqui eu tenho esse total. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu tenho 66,15, que é custo total unitário, vezes 14.900, foi o que foi vendido. Embora eu tenha produzido 16 mil, nós vendemos somente 14.900, né? 14.900 é o que foi vendido. Então, nesse momento, nós calculamos aqui o custo, o CPV, no caso, custo de produtos vendidos de lotes e o custo de produtos vendidos de Laila, né? Laila, todos os dois aí. E o que ficou em estoque? O que ficou em estoque foi a diferença. Se eu produzir 10 mil e vendi 9.400, ficaram em estoque 600. 600 vezes 34,16, que é o custo do produto lotes, dá 20.496. A mesma coisa vamos fazer aqui. Se eu vendi 14.900 de uma produção 16, sobraram para o estoque 1.100. 1.100 vezes 66.500 dá 72.765. E com isso, nós temos também os dois valores solicitados de estoque, né? Então, agora nós temos já a solução da questão, porque nós temos o valor do CPV de um produto e de outro produto e o valor que ficou em estoque de um produto e outro produto, né? Então, se você olhar lá na resposta, você vai ver que a letra que satisfaz essa conclusão, dizendo que o Lotus tem esse CPV e esse estoque, é a letra B. E Laila, esse CPV e esse estoque. A combinação desses dois só pode ser na letra B, né? A letra B é que tem a solução dessa questão, né? Quer dizer, uma questão interessante que aborda custo direto, indireto, rateio, estoque, CPV. Ok? Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: no ABC, as atividades podem ser classificadas em 5 categorias, sendo uma delas a atividade de apoio a toda a empresa, né? Então, observe que ele está dizendo sendo que uma delas é de atividades de apoio a toda empresa, né? Então, observe. O objetivo dessa categoria são administrar a empresa, aprimorar os produtos, administrar a empresa, gerenciar a segurança e limpeza, especificar os produtos e processos, alterar a ordem de produção, realizar setups, utilizar mão de obra, utilizar materiais. Percebe que a maioria desses itens, né, o A, o C, o D e o E, são atributos ou atividades da produção, tá? Não é, né? Então, não pertence ao escopo do ABC.
O ABC de importância vital seria o quê? Administrar a empresa e gerenciar segurança e limpeza. Por quê? Quando ele disse aqui, uma das atividades de apoio, segurança e limpeza é uma delas. Segurança, conservação, limpeza e assim por diante, é uma das atividades de apoio a toda a empresa, né? Então, administra a empresa e gerenciar segurança e apoio, ok? Um dos objetivos do ABC é facilitar isso. As demais não, as demais é exatamente produção, tá? Vamos lá à questão seguinte aqui, nossa, nesse lote de questões, tá? A questão agora é a questão 3. De acordo com o método ABC, no momento da determinação das taxas unitárias dos direcionadores de custo, deve-se respeitar certas etapas. Entre elas, porém, não consta de, quer dizer, na verdade, ele não quer dizer qual etapa que não consta, né? Ok? Identificar as atividades realizadas na empresa ou departamento, dividir o custo total de cada atividade pela unidade de etapa para determinar a taxa unitária de custo direcionador, determinar o custo de realização, determinar o número de unidades do direcionador, né, de custo disponibilizada pelos recursos associados a cada atividade e, por último, identificar um direcionador de custo para cada atividade, né? Então, você começa a perceber que aí tem uma dessas atividades que ela na determinação, taxas, na determinação unitária dos direcionadores de custo, né? Uma não consta. E a letra B, né? Dividir um custo de cada atividade pela unidade da etapa para determinar a taxa unitária do direcionador de custo, né? Isso aí não consta, né? No momento da determinação das taxas do direcionador de custo, não deve respeitar isso, né? Dividir o custo de cada atividade pelo número de unidades da etapa para determinar a taxa unitária do direcionador. Entre elas, porém, não consta a de, certo? A dividir. As demais é identificar as atividades, determinar o custo de realização, determinar o número de unidades do direcionador, identificar o direcionador de custo de cada atividade, né? Então, entre elas, não consta essa aí. Dividir o custo de cada atividade pelo número de unidades da etapa anual para determinar a taxa unitária do direcionador de custos. Vamos à questão 4. Quando a margem de contribuição total cobre todos os custos e despesas de um período, mais o custo de oportunidade do capital investido, é porque foi atingido o quê? Ponto de equilíbrio contábil, intervalo relevante, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro ou custo de oportunidade. Observe, por exclusão, logo, a gente vê que a letra B e E não tem nada a ver, né? Porque, na verdade, quando ele fala isso aí, ele está se referindo a um ponto de equilíbrio, né? Aqui, custo de oportunidade já está aqui, não precisa, e intervalo relevante não é condizente com isso, né? A gente viu lá na aula de classificação contábil de custo e despesa e também na aula de terminologia de custo, que é intervalo relevante, aquele intervalo significativo na qual há uma variação de valores, né? Então, a gente começa a perceber que só pode ser ponto de equilíbrio contábil, econômico ou financeiro. E aí, a gente lança a mão novamente daquela figurinha que nós tratamos tanto, né? Aqui, ó. Então, você tem aqui o gráfico cartesiano, você tem aqui custo, custo fixo, você tem aqui o custo variável e você tem aqui a equação que representa a receita, né? Esse pontozinho aqui, essa interseção aqui, quer dizer, cai aqui e cai aqui, é o ponto de equilíbrio econômico. Eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Mas como a questão já fala que custo de oportunidade, observe, né? Quer dizer, cobre todos os custos de despesas fixas, mais o custo de oportunidade. Então, não pode ser o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio contábil também não pode. O financeiro, com certeza, está abaixo disso, porque eu excluo, quando vou calcular o financeiro, aquilo que não passou pelo caixa, amortização, depreciação e outras coisas mais. Então, também não pode ser. Então, só sobra o econômico, justamente. O econômico é aquele ponto de equilíbrio que ele está acima do ponto de equilíbrio contábil. Ele está aqui, está vendo algum ponto aqui, certo? Que tem um rebatimento aqui, a nível de quantidade, né? O volume, e tem rebatimento aqui a nível de receita. Então, só pode ser o ponto de equilíbrio econômico, né? É a única solução que resolve essa questão, ponto de equilíbrio econômico, né?
E o ponto de equilíbrio econômico é a letra C, né? Ponto de equilíbrio econômico. Lembre-se que nós temos aulas sobre esses assuntos, muito bem detalhada, com exercícios já de assimilação e de fixação, parte numérica e conceitual. Vamos lá à nossa questão 5. O sistema de custeio baseado em atividade é um método de custeio fundamentado nas atividades que a empresa efetua no processo de fabricação de seus produtos. É correto citar como premissa, nós falamos lá isso na aula teórica, né? Premissa do ABC, né? Qual é a premissa do ABC? Aí saiu citando, são recursos diretos, os que apoiam e permitem a realização das atividades. Segundo estágio, o sistema atribui custos das atividades aos produtos e serviços. O primeiro estágio, o sistema atribui o consumo de recursos às atividades relacionadas. Somente os recursos de apoio, né, permitem as atividades serem realizadas ou são atividades que criam demanda do produto, né? Então, mais uma vez, nós lançamos mão daquele esquemazinho gráfico. Eu tenho aqui, né, os recursos, vamos botar diferente. Eu tenho aqui as atividades e eu tenho aqui os produtos, né? Esse é o ABC. Então, lembrando que no ABC, o que é que acontece no ABC? Né? Os recursos são consumidos pela atividade e as atividades são realizadas para atender os produtos, né? Eu não tenho alguma coisa que venha daqui para aqui. Isso aqui não existe no ABC. Quer dizer, no método, né, de custeio por absorção, os produtos consomem recursos, mas aqui não. Quem consome recursos são as atividades, e para a realização das atividades eu preciso levar em consideração cada produto. Então, nem todos os produtos passam pelas mesmas atividades. Então, na verdade, uma atividade, quando é estimulada, quando ela é realizada, ela consome recursos, mas ela consome recurso porque foi necessário para a fabricação de um determinado produto, né? E aí a gente começa a perceber que a única que atende isso aí é a letra C. O primeiro estágio do sistema atribui o consumo de recursos às atividades. Ok? Às atividades, né? O segundo estágio atribui custos das atividades aos produtos e serviços com base na oferta das atividades. Não, não é nas ofertas das atividades, é com base na necessidade de cada produto, né? Por isso que esse aqui está errado, né? Com base nas atividades, é com base na necessidade de cada produto, ok? Então, a letra C é a letra que satisfaz essa solução aqui dessa questão, tá? Então, nós vimos aí 5 questões de suma importância para você. E aqui terminamos mais uma videoaula, né? Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço antecipadamente a divulgação. E qualquer dúvida, mande para o meu e-mail ou comente lá na própria área do YouTube, né? Foi um prazer imenso ter você aqui mais uma vez comigo. Lembre-se, nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Acredite em você. Você é capaz. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.